Próximo vídeo, esse vídeo é relativo à avaliação da capacidade corporal em bovinos de corte. Avaliação da capacidade corporal em bovinos leiteiros. É uma aula mais complicada porque a gente não tem uma fêmea leiteira mansa, né, de cabresto igual é o guerreiro. Então é uma aula que eu não consigo dar em vídeo. Eu só consigo essa aula na prática. Quando os alunos estão aqui, a gente sobe, né, em um local e tenta gravar. Ou então fala à distância. Aqui vai ser só capacidade corporal só de animal de corte. Mas assim, o raciocínio é o mesmo. Tá? Vocês viram que capacidade corporal de animal leiteiro é medida a partir de 3 triângulos que a gente vê: frontal, visão lateral e visão superior. No animal de corte, a gente vê 3 figuras geométricas também, só que é retângulo. Então, um retângulo visto ou de frente ou de trás, visão frontal, visão posterior, ou visão lateral e visão superior. Então, são 3 retângulos, frente ou trás, lateral e superior. Então, pindorama cinegrafista, vamos ver primeiro a visão desse retângulo superior típico dos animais de corte. Bom, animais de corte, eles precisam ter uma carcaça. O que é carcaça? Carcaça é uma estrutura óssea que serve de base para a deposição de massa muscular. Então, a carcaça de um animal de corte, ela precisa ser grande, ela precisa ser ampla, porque mais do que base para deposição de musculatura, ela também serve de base para volume de sistema cardiorrespiratório, sistema digestivo, sistema reprodutor, principalmente. Tem outros sistemas, mas basicamente isso aí. Cardiorrespiratório, digestivo e reprodutor. Quanto mais largo, maior, mais desenvolvido, desde a região cranial até a região caudal, maior espaço para as vísceras e maior espaço para deposição de massa muscular. Lembra da linha de dorso-lombo? Quando a gente vê por cima esse animal, não sei se vocês estão conseguindo ver, a gente percebe que esse animal é bastante largo. Da extremidade direita do animal até a extremidade esquerda do animal tem uma distância muito grande. Então isso é muito desejável no animal de corte, desde a posição cranial até a posição caudal. Então, visto por cima, a visão superior de um animal de corte, a gente tem que ver, primeiro, as vértices, né, os vértices do quadrado, que são as bordas, as quinas dos retângulos, desculpa, medido a partir das distâncias entre as escápulas, elas têm que ser largas. A visão superior, ou a espaço entre as escápulas, tem que ser o maior possível. Tá? Essa é a primeira parte do retângulo. Segunda parte do retângulo, a largura dos ossos do quadril. A distância entre ilhos e isquios tem que ser a maior possível. Então o animal tem que ser largo. Então são os outros pontos do retângulo. E a união dessa linha anterior com a linha posterior fecha o retângulo visto por cima. Então a distância, recapitulando agora, a distância entre as escápulas tem que ser grande, formando uma linha. A distância entre os ossos do quadril tem que ser grandes, formando outra linha. E a união dessas linhas forma um retângulo. Então o retângulo ele tem que ser o mais largo possível, mais longo possível, que gera uma carcaça no animal de corte, uma carcaça maior, melhor, mais interessante. Mais base para musculatura, maior volume para vísceras do sistema cardiorrespiratório, digestivo e reprodutor. Tá. Segundo retângulo, agora visto, é uma visão lateral. Cinegrafista, se quiser descer aí, dá para ver? Visão lateral do animal. Como é que é traçado o segundo retângulo da visão lateral da avaliação da capacidade corporal do animal de corte? Primeiro, a primeira linha segue essa linha de dorso-lombo.
que nesse animal ela é muito curva, muito cheio de sobe e desce. O ideal é que elas tendam a ser algo mais reto mesmo. Tá? O interessante é que seja um pouco mais reto, mas tudo bem, isso não compromete a qualidade do animal tanto assim não. Então, primeira linha do quadrado é essa, do retângulo, desculpa, é essa. As duas próximas linhas, elas são baseadas na profundidade do animal. O que é profundidade? É a linha de dorso-lombo, a linha mais dorsal do animal, que pode ser medida na parte posterior ou na parte anterior, até a parte mais baixa do animal, que pode vir aqui da região do tórax até a região do abdômen. Então, essa distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo do tronco, isso aí é a profundidade do animal. Tanto o animal leiteiro quanto o animal de corte, é interessante que sejam animais profundos. Mas vocês estudaram na capacidade corporal do animal leiteiro que a profundidade anterior nas fêmeas ela tem que ser bem menor do que a profundidade na região posterior. Porque na região posterior tem o conjunto mamário, que joga essa profundidade acaba jogando essa profundidade para mais baixo. E na região do tórax de animal leiteiro, ela é mais delicado. O animal leiteiro ele tem que ser mais delicado. Então, essa profundidade é menor. Ela tem que ser proporcionalmente menor do que na profundidade do posterior. No animal de corte, não. Como ele não tem sistema mamário tão desenvolvido, a profundidade do posterior, da região posterior, é muito parecida com a da região anterior. E guerreiro, você não está ajudando, né? Então, quando nós vemos as diversas profundidades do tronco do animal de corte, ele praticamente forma uma linha. A mesma profundidade de tórax é parecida, a profundidade do tórax é muito parecida com a profundidade do abdômen no animal de corte. Então ele forma um retângulo nesse sentido. Linha de dorso-lombo, as duas profundidades e a linha que une essas profundidades. Então, a avaliação da capacidade corporal de um animal de corte vista de lado, ela avalia a área da lateral do animal, que tem que ser parecido com um retângulo e tem que ser a maior possível. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes sobre essa avaliação quando eu for falar de epimuras, daqui a pouco. Próximo vídeo, na verdade. Então, a avaliação da capacidade corporal de um animal de corte, a gente vê dessa forma. E a última posição que a gente avalia, o terceiro retângulo, que no caso do animal de corte pode ser visto pela frente ou por trás, mas vamos ver por trás porque ele já está, né, aqui, fácil. A gente viu que a largura do quadril ela tem que ser a maior possível. E como o volume de massa muscular do posterior e do anterior, que é a abertura de peito, tem que ser o maior possível no animal de corte, ele forma esse retângulo aqui. Então, distâncias maiores possíveis na região do quadril. Esse volume que a gente estudou lá na isognósia do membro, do tronco, não, do membro posterior, que é o culote, ele tem que ser o mais largo possível e a união dessa linha formada pelos culotes forma um retângulo nessa região. Tá? No animal de corte ele tem que ser o mais largo possível porque significa que o volume de massa muscular de primeira e, consequentemente, o rendimento de carcaça, que a professora Ana deve ter falado sobre animais de corte, o rendimento de carcaça tende a ser maior. Então, visão posterior ou visão frontal, tanto faz, um retângulo. Visão lateral, linha de dorso-lombo, profundidades, tem que ser a maior possível. E visão superior, distância entre os ilhos ou isquio, né, largura de quadril, largura ou distância entre as escápulas, forma um outro retângulo que tem que ser também a maior possível para que a carcaça desse animal de corte seja a maior possível. Aí, até o próximo vídeo.